Eu vou medo. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast de negócios na vida real. Que somos barriga no balcão, gestores que estamos ali no dia a dia de nossas empresas e estamos aqui para trazer insights legais, exclusivos para você. Então, se você curte esse podcast, dá um like, compartilha, comenta. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sócio proprietário aqui do Estúdio 767, a casa desse podcast. É mais uma vez um prazer receber meus co-hosts aqui, dessa vez um convidado muito especial que o Antônio vai apresentar daqui a pouco, mas primeiramente, Lucien Newton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Copiou. Copiando aí o bordão. Ele copia toda vez, cara. Nossa, tá chato. Daqui a pouco vai cobrar o direito autoral, o Lúcio aqui. Antônio, calma que vai chegar no Tá C. bom, Deixa eu fazer meus 10 minutos de introdução. Nossa. Eu sou o Lucien Newton, para dar tempo de aparecer o Lering aqui, né? Eu sempre falo isso. Especialista em franquia, consultor de franquia, vice-presidente do ecossistema 300 Franchising, uma holding e aceleradora de negócios no franchising aí no Brasil e no mundo. E a gente já está aqui finalizando essa temporada de podcast, né? Já 1 ano. Tem quanto tempo que a gente está fazendo? Vai fazer 1 ano já. 1 ano de podcast e com muitas boas surpresas. A gente já disse isso aqui. E hoje, para mim, é um dia muito importante, que a gente vai ter um convidado, uma pessoa esplêndida no que eu já vi de falar, de conduzir e de trabalhar. E, pelo incrível que pareça, eu vou deixar para você apresentar, só estou dando dica, né? Já deu 8 minutos. Já. Porque eu tenho que chegar nos 8 minutos. E, pelo incrível que pareça, envolvido politicamente. Então, assim, um cara que trabalha muito na política. E tenho certeza que vai sair muita coisa legal para o nosso público, para a nossa audiência, para quem curte negócios da vida real e que a gente fala aqui. Então, muito bem. Senhor Antônio. Muito bem. Eu sou. Yes! Batemos o recorde, ele fez em 4 minutos hoje, pessoal. Tá certo. Nós vamos chegar lá. Bom, eu sou Antônio Bortoleto, sou sócio-diretor executivo do Clube de Permuta, é a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina. Eu sou diretor da Associação Brasileira de Franchise, mas hoje não quero falar nada de mim, porque o tempo que eu quero gastar é para falar desse ser humano que está nessa mesa, que é um cara extraordinário, um cara fora da curva, uma mente muito adiante do nosso tempo, um ser humano que coloca a vida no que faz, e o Lucien falando que ele é político, eu não vejo ele como político, eu vejo ele como um gestor, um empresário do Estado. Ele está na política. Ele está e que bom que ele está. E receber ele aqui hoje vai ser uma aula. Então eu peço a vocês o seguinte: a hora que vocês terminarem de assistir esse podcast, você volta para o início e ouve de novo, que vai ter alguma nova coisa para você aprender. Porque hoje nós estamos aqui para te ouvir, irmão. É um prazer te receber. Eu que te conheço há tanto tempo, com tanto carinho que tem por você e pela sua família. Receber que hoje nos deixa honrado de saber que, primeiro, que a gente está no caminho certo desse podcast, que tá super legal, porque poder receber uma pessoa da sua envergadura é muito legal, mas mais do que isso, eu estou aqui hoje muito mais para aprender. Matheus Simões, vice-governador do estado de Minas Gerais, e pelo amor do Santo Cristo, meu futuro governador do estado de Minas Gerais por mais 5 anos. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, alegria, viu, estar aqui com vocês, Lúcio, Luciano. Antônio, eu, na hora que você começou a falar, eu falei, gente, eu quero conhecer esse cara que eles vão ouvir aqui hoje também. Não, é você. Quem é esse cara? Não, é você, irmão. Você sabe. Brincando, mente brilhante, né? Nós dois, eu e o Lúcio, somos mentes brilhantes. Você também está chegando lá. Antônio já está lá. Já estou quase, já seria uma mente brilhante. Hoje. Na verdade, porque tá grande, como eu vou a Lisboa sexta-feira, passar 30 dias, eu vou ter que tosar, eu vou ficar com a mente brilhante. Se eu fosse você, cortava em reais, viu? Cortar em euros, mas em reais é mais barato. Fique tranquilo que será em reais. Meu irmão, uma coisa que a gente sempre falou, e a gente tem falado desde o dia que a gente
fechou a sua vinda para cá. E aí agradecer também toda a sua equipe, ao Matheus que está ali no cantinho, viu, Matheus? Obrigado, viu, querido? Muito bom. Matheus nos ajudou muito nisso, me deu dicas. Sabe que eu não deixo ninguém chamar ele de Matheus, né? Por quê? É porque confunde comigo. Você falou Matheus, aí eu olho, não, eu só chamo ele de TH. Quem mandou a mãe dele registrar ele com H? Ah, porque você meu não tem TH, então a partir de hoje é só TH. TH, e o pessoal acha que ele chama Thiago por conta disso. TH, obrigado, viu, querido, mais uma vez. E aí a gente veio falando assim, a gente falou, pô, tudo que a gente pesquisa do Matheus, você escreve Matheus Simões no Google, né, normal, nas coisas, no seu dia a dia mesmo das suas redes sociais, que é muito o que você faz hoje. Apesar de eu conhecer só um tiquinho de nada, eu acho que tem muita gente que tem a curiosidade de saber assim, falou assim, pô, quem é o Matheus? Da onde veio o Matheus? Quem é o Matheus? O Matheus é um cara família, não é? Da onde que ele vem? O que foi a base para transformar o Matheus no que ele é hoje? Ou seja, para você chegar a ser vice-governador do estado, você teve que ser uma criança um dia em algum canto, e eu quero contar um pouquinho disso para a turma, porque eu acho que é legal falar isso. Então, Vamos lá. quem que é o Matheus Simões? Quem assim? é Matheus? Da onde? Sem H. Matheus sem H. Você sabe que eu começo por uma curiosidade. Lá em casa, eu quase fui a quarta tartaruga ninja, porque meu pai, todos os filhos, ele pôs nome composto. Os homens têm o nome de um renascentista do nome de um evangelista seguido do nome de um renascentista. Então é Marcos, João, Lucas e Mateus, os evangelistas. Sim. O Marcos é Marcos Leonardo, por conta do Leonardo da Vinci. O João é João Rafael, por conta do Rafael de Sanzio. O Lucas é Lucas Miguel, por conta do Michelangelo. Só tinha sobrado Donatello para mim. Se eu chamasse Mateus Donatello, as tartarugas ninja estava formada, né? Mas lá em casa... Eu sou filho de uma família com 6, né? Então eu sou o quinto de 6. Nós somos iguais nisso. Somos 6 irmãos também. 2 casamentos de papai, 4 do primeiro casamento, eu e Lucas do segundo. E uma vida muito movimentada, porque é até difícil a pessoa quando fala assim, Matheus, você é da onde? Eu falo, você está com tempo? Só para saber qual versão que eu te dou. Assim, se a pessoa fala, não, só para saber, eu falo, sou de Araxá. Aí pronto, aqui é uma resposta rápida. Só não é verdadeira, mas é uma resposta rápida. Porque, olha, eu sou nascido em Tucuruí, no Pará. Porque meu pai estava tocando uma obra lá quando eu nasci. Uhum. Não tinha jeito de me registrar. A cidade estava sendo construída por conta da hidrelétrica de Tucuruí. Tá? Ela estava mudando de lugar, estava sendo construída, o cartório não funcionava. Então eu nasci num hospital de campanha, me levaram para registrar onde a gente tinha fazenda, que era em Gurupi, no estado de Goiás. Que hoje em dia é no estado de Tocantins. Então, na verdade, eu nasci no Pará, fui registrado em Goiás, meus documentos são do Tocantins. De tempo mesmo, né? Mas eu sou mineiro, eu nunca morei fora de Minas, não. Morei em Belo Horizonte até meus 8 anos. Com 8 anos, eu perdi meu irmão mais velho num acidente de carro. Um negócio muito traumático para minha família, que meu irmão morreu vindo para o casamento da minha irmã. Então, ele é o irmão mais velho vindo para o casamento da irmã mais velha. Na sexta-feira de noite, o casamento era no sábado. E aí, você imagina, né? Um casamento para 400 pessoas virou um velório para 400 pessoas. Não consigo nem imaginar. Não consigo nem imaginar. E meu pai, um pedaço dele morreu ali aquele dia. Assim, eu falo que perder filho é um negócio muito duro. Eu acompanhei algumas situações na minha família muito duro. Assim, é muito difícil. E as suas expectativas, de alguma forma, morrem ali, né? Papai ficou tão para baixo que ele resolveu mudar para a fazenda. E meu pai e minha mãe já não eram mais casados nessa época, mas minha mãe ficou tão preocupada com meu pai que quando ele mudou para a fazenda, ela recasou com ele. Eu falo que meu pai e minha mãe foram casados 2 vezes, um com o outro. E aí ela mudou para a fazenda junto com ele. Então eu fui morar com eles na fazenda com 8 anos de idade. Quando eu tinha 14, os 2 morreram num acidente de carro na mesma estrada. 262, eu inclusive estou indo amanhã a Uberaba para o amanhã, gente, só para vocês localizarem no tempo, o dia... Amanhã é que dia do mês, hein? Nem sei mais. Não, 20. 20. Amanhã 20. Amanhã é 20 de março Dia de 20 2025. de março, eu estou indo a Uberaba para o lançamento das obras da BR-262, onde eu perdi meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. E aí minha vida deu outra virada de cabeça para baixo, né? Porque aí eu voltei para Belo Horizonte. Então eu sou belo-horizontino porque eu morei aqui do nascimento até os 8, depois fiquei fora dos 8 aos 14 e voltei com 14 e moro aqui até hoje. Mas você voltou com 14, sem seu pai, sem mãe, você veio com a sua família. Vim morar com a minha avó. Uhum. É a que eu conheço? A avó que você conhece, a avó Marília.
Morei com ela até os 18 anos, depois fui morar sozinho. Meu irmão foi morar nos Estados Unidos e a gente tocou a vida a partir daí. Então, é difícil de... Quando a pessoa fala assim, me conta um pouco do seu passado. Eu falo, qual passado? Porque são passados muito diferentes, né? Eu tenho uma vida em Belo Horizonte até os 8 anos de idade. Sim. Eu tenho uma outra vida na fazenda, porque morar na roça, quando eu falo que eu sou de Araxá, é porque essa é a infância na qual eu me reconheço, sabe? Aquela infância de 8 a 14 anos de idade, Okay. ou de adolescência, é onde eu me reconheço. E depois eu tenho minha vida em Belo Horizonte, que é um outro momento. Então, é isso. Por isso que eu falo, eu sou um menino da roça, porque a minha formação é dali, daquele período. De 8 a 14, fazenda. Na fazenda, morando na fazenda. E que vim parar em Belo Horizonte num acidente, né? Assim, de uma forma não programada. Totalmente trágica, né? E muito difícil, né? É difícil. Mas é porque na nossa pesquisa, a gente tem o Matheus também, que a gente ia chegar nisso, né? Que é o Matheus produtor rural, e a gente tem o Matheus que é a excelência em direito. O que veio antes, então? Então eu acredito que o rural entrou na sua vida antes. Entrou, mas eu tenho uma relação com o rural que o público do podcast vai entender isso que eu estou falando. Assim, o rural, enquanto empreendimento, ele tem momentos diferentes na minha vida. Porque eu toquei a fazenda do meu pai, onde nós moramos, dos 15 até os 26. Ok. 25. Quando se fala tocar, você administrou eu que tudo administrei. ali. Assim, eu comprava, eu vendia, a gente mexia com gado de corte. E eu me desgastei muito com aquela atividade. Assim, eu à distância, menino, você é passado para trás de vez em quando, toda hora. Você não dá conta de tocar tudo que você precisa. Eu precisava dedicar as minhas coisas aqui ao estudo, estava formando ainda, eu sempre fui muito Caxias, então assim, sempre cuidei muito do meu estudo. E com 26 falei, gente, não tem condição, não dou conta de tocar a fazenda nessa distância. Era um sofrimento, porque várias vezes por mês saí daqui de madrugada, na sexta para o sábado, para poder ir olhar o que está acontecendo. E aí eu vendi a fazenda e saí do setor. E eu volto à agricultura há 10 anos atrás, e volto na agricultura, efetivamente. Então eu sou de uma família de pecuaristas, eu sou filho, neto, bisneto, trineto de pecuaristas. Mas eu sou agricultor, eu produzo soja. Hoje é soja? É soja. Ah, legal. Produzo soja e milho. Aonde? No Tocantins. Então a gente continua as atividades de que ainda é no Tocantins, que não é de outro estado. Seguem lá no Tocantins. Agora é Tocantins. Agora é Tocantins. Mas é a minha principal atividade hoje, mas eu tive um intervalo. Então, se você pensar, o direito hoje ele é mais antigo do que a agricultura. Sim, porque ele só não é mais antigo que a agropecuária. Ele não é mais, ele não é mais antigo que a agropecuária, ele não é mais antigo que a minha relação com fazenda, né? Porque que depois disso você veio em Belo Horizonte, eu me lembro que daí você teve essa parte do direito, onde você atuava com o seu escritório, inclusive, né, para a nossa agência lá atrás, né, em 2003 e 2004, mas você também era professor. E professor eu sigo sendo, né? Assim, advogado eu estou licenciado, mas eu sigo sendo. Você sabe que eu sou servidor público também, né? Eu sou procurador da Assembleia. Outro dia me falaram da Fundação Dom Cabral. Ô, Matheus, você é um colecionador de função, né? Eu tenho. É porque eu realmente tenho, assim, eu tenho uma gestora de ativos, eu tenho o escritório de advocacia que eu estou licenciado, eu tenho uma consultoria de governança. E eu trabalho em todos esses negócios nos que eu sou autorizado ainda hoje. Eu só na advocacia que eu não trabalho. Eu nunca permiti que a política tomasse conta de 100% do meu tempo, porque eu acho que quem vive de política corre um risco muito perigoso. Eu falo que o jeito que vive de política, eventualmente ele vende a mãe e aluga o pai para poder ganhar a próxima eleição. Você precisa ter um desprendimento até mental. Né? Isso vindo do Matheus, né? Eu vou acreditar, né? Eu tento acreditar. Mas isso que eu adoro, sabe por quê? Porque o Matheus dá uma rachada da política, que eu acho que é tão legal. Não, mas eu acho que é bacana. Mas eu falo isso com tranquilidade. Tanto que toda vez que alguém fala assim, gente muito jovem que vem às vezes falar pra mim, eu vou pra política. Eu falei, olha, eu não tenho nada contra, não, mas lembra que tem que ter vida depois da política. Claro. Porque então você tem que. Ou você se organizou antes, ou você se prepara para se organizar depois. Perfeito. Porque você viver para aquilo te coloca numa situação até perigosa. Você pode perder uma eleição? Eu posso perder uma eleição. Se precisar, eu posso sair da política se eu resolver. Claro. Tem gente que não pode. Entendi. Faz super sentido. Tem gente que também quer ganhar tudo que pode enquanto tá lá, né? E aí é outro problema, que é o
Você sabe que eu tenho um amigo que fala que ele é monarquista, porque pelo menos o cara tem certeza que ele não precisa roubar tudo de uma vez, porque ele vai ficar lá a vida inteira, os filhos dele também. O problema desse modelo nosso é que o cara só dura 4 anos. Mas é claro que não é assim, né? A política tem muito mais gente boa do que gente ruim. Isso que eu ia falar. Isso é o que eu acho que... É importante dizer isso. Eu tô começando a ser mais impactado por pessoas boas na política, como você, como algumas pessoas que a gente começa a encontrar por aqui. Fiquei surpreso com um evento que a gente foi lá na cidade administrativa do acordo de cooperação técnica da ABF, do franchising. E eu acho que, assim, eu sou um cara que não sou muito... Eu até contei isso para o Matheus antes de começar. Não acredito, não gosto, não me envolvo. Mas começo a perceber realmente, à medida que a gente convive, que tem gente boa, que não é só... Que não é só... Eu falo que o problema da gente não gostar da política é porque o político não para de bater na gente por conta disso. Tudo que ele faz reflete na vida. Tem várias máximas sobre isso, né? O destino dos que não gostam de política é ser governado por aqueles que gostam. Mas, concretamente, nós todos pagamos o custo das decisões políticas que são tomadas. Então, a decisão de não envolvimento é uma decisão muito cara, porque você não tem nem muita condição de reclamar, porque você escolheu ser vítima passiva de um sistema que você escolheu não olhar para ele. O governador fala uma coisa que é verdade, ele diz que ele foi impulsionado a ser candidato em 2018 porque, de repente, ele percebeu que ele tinha ficado mais de 50 anos da vida dele de costas para um sistema que derrubou a economia brasileira em 2016, 2017 e ele teve que participar da demissão de 2.000 pessoas. Ele fala, que é o lado que dói como para um empresário, ele fala, olha, não tem condição. Assim, ele, naquele momento ele fazia um downsize lá de 6.000 para 4.000 empregados, ele falou, isso matou um pedaço meu. Eu falei, onde é que eu errei? E eu descobri que eu não tinha errado em nada no meu negócio, mas que tinha um errado lá em Brasília na condição da economia e que eu estava pagando o custo dessa decisão minha. Mas posso só concluir a linha do tempo? Vai lá. Se vocês me permitem? Não, gente... Aí eu tenho você perguntar do que eu gosto de fazer mais aí, é até difícil de eu te dizer, viu? É muito? Eu gosto mais da aula. Você gosta muito da aula? Eu gosto muito. Tanto é que o nome professor está contigo sempre. A sua matéria está um pouco ligada a direito. Compliance, mais ou menos, né? Porque assim, eu dou aula na universidade, eu dei aula há 20 anos, né? Então lá eu dei aula de direito das obrigações, direito de contratos. Mas eu sou professor da Fundação Dom Cabral em governança há mais de 10 anos agora, quase 15. É muito tempo. Então eu acabei diversificando numa lógica até curiosa, assim, como é que eu comecei a mexer com governança. Está buscando uma forma de revolucionar a gestão do seu negócio? Então você tem que conhecer a Sultz. Com a Sultz você tem tudo o que você precisa dentro de uma só plataforma, desde o controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Controle total dos seus negócios, até relatórios gerenciais e uma comunicação fluida para toda a sua equipe. Tudo isso para que você possa tomar decisões mais acertadas dentro do seu negócio. E o melhor, é super fácil de acessar. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse www.sultz.com.br. Não perca tempo, venha descobrir como a Sultz pode revolucionar sua forma de trabalhar e levar a sua empresa para o próximo nível. Meu pai, ele tinha muitos negócios, né? Ele tinha uma laminadora de aço, ele tinha uma construtora de construção civil, ele tinha um construtor de construção pesada, uma empresa de pintura industrial e tinha as fazendas. Eu e meus irmãos não temos mais nada que tenha pertencido ao meu pai de negócios, nada. Todos os nossos negócios tiveram de ser vendidos ao longo do tempo, porque nós não tivemos condição de conduzir os negócios. Meu pai não se preparou para a sucessão, ele morreu de repente num acidente com 55 anos de idade, minha mãe com 36. Então, eles não estavam prontos para aquilo. E aquilo, ao longo do tempo, foi me gerando um incômodo. E eu acabei me aproximando de famílias em que eu olhava e falava, gente, se um desses daqui morrer, a empresa não sobrevive.
E eu acabei me especializando ao longo da vida em lidar com esses problemas. No começo pela linha jurídica, mas depois na linha de governança. Então, há 15 anos eu dedico a maior parte do meu tempo a lidar com estruturas societárias, pensando em como organizar a tomada de decisão dentro dos negócios. É disso que eu dou aula na Fundação. Dei aula para a família do governador e para centenas de outras famílias empresárias ao longo dos anos. Então, assim, é uma experiência que me agrada muito. Eu sempre falo com os meus alunos, o meu objetivo como professor é não permitir que aconteça com a sua família o que aconteceu com a minha. Que passo na frente das empresas que foram nossas e falo, gente, por que isso não é nosso mais? O que aconteceu com o legado do meu pai? E eu dei sorte, eu não fiquei pobre. Papai tinha conseguido juntar patrimônio e tal, mas o fato dos negócios não serem nossos é um negócio que me dói. Sim. Falo, pô, nós não conseguimos segurar nenhum dos negócios. Né? Então, assim, eu acabei me especializando nisso. Eu acho que isso é o que eu mais gosto de fazer, é dar aula para essas famílias. É o que me preenche. O dia que eu dou aula, minhas aulas normalmente são de dia inteiro na Fundação, eu combinei com o governador que 2 dias por mês eu me permito dar aulas. Tento fazer no sábado. Você continua então? Continuo. Legal, pelo menos 2 vezes por mês eu dou aula ainda. Não dou em Minas normalmente, mas para evitar qualquer papinho. Ruído, alguém me abordar. Claro. Então, mas dou aula no Brasil inteiro para a Fundação Dom Cabral ainda. Que legal. E é um momento muito bom para mim. Eu fico muito feliz de dar aula. Que bacana. Deve ser desligar uma chavinha aqui Fala as e duas ter coisas que eu uma mais coisa gosto. leve. Isso e colher. Toda época de colheita eu vou para a fazenda um período. Vocês plantam o que lá? Milho e soja. Então, no carnaval, eu vi um vídeo seu lá no trator. Eu passo o dia inteiro dentro da colheitadeira. Você vê que o cara não é rural, né? Ele acha que ele viu dentro do trator. Eu não entendo nada. Ele me viu dentro de uma colheitadeira. E você falando se o rádio estava funcionando com alguém. Exatamente. O seu rádio está funcionando. Foi esse vídeo que eu vi. Estava dentro da colheitadeira. Mas, Matheus, e o que pra mim te atrai é tudo dar trator. aula? Assim, a gente pensa, né? A gente aprende ensinando, né? Sabe, então... O professor Emerson, fundador da Fundação Dom Cabral, ele fala que para você dar aula em ambiente empresarial, que é o que eu hoje dou aula, você tem que primeiro acreditar que o aluno tem alguma coisa para te ensinar. Que bacana. Porque eu só dou aula para gente bem sucedida empresarialmente. O sujeito que é mal sucedido empresarialmente, ele não busca um curso sobre sucessão. Então tem muita coisa para você aprender. Isso já é muito rico. Mas quando eu estava na graduação, eu já tinha isso muito forte em mim, porque de alguma maneira é como se você plantasse no aluno todas as suas expectativas para o futuro. Eu e Cristiana, eu sou casado desde os meus 26 anos de idade, eu casei cedo. Eu e Cristiana não fomos abençoados com filhos. Tentamos ter filhos muito tempo, até a Cristiana ter um problema de saúde mais grave na última tentativa e a gente entendeu que era momento de parar. E esse momento passou na nossa vida, a gente já entendeu que não era o nosso caminho, aproveitamos muito os nossos sobrinhos, então, mas isso de alguma forma fez com que eu projetasse nos meus alunos o legado que eu tenho para deixar. Então, eu olho muito para os meus alunos pensando assim, onde que esse menino vai chegar? Eu fico numa alegria de encontrar aluno, gente, mas numa alegria eu já tive mais de 6 mil alunos na graduação. Eu encontro aluno em tudo quanto é lugar. E aí encontro um que é juiz, tem muito aluno de juiz, um que é promotor, um que é procurador, o outro que largou tudo, está mexendo com a família da empresa, o outro que está dando aula. Isso me preenche de alegria, mais ainda quando ele tem para me contar alguma coisa que eu fiz que tocou a vida dele. Então, e talvez isso é o que haja de comum entre a política e a sala de aula. Você tem ali uma possibilidade de tocar, mudar a vida das pessoas. Na política de uma forma mais ampla e menos pessoal, na sala de aula de uma forma mais focada e mais profunda, mas você tem como mudar o destino. Por isso que é a hora que você tem que tentar dar o melhor de si, porque você também tem como prejudicar a vida de uma pessoa. Demais. Depende de como você encara. No empreendedorismo também. Todo trabalho de mentoria, total, né? Mas é um link muito forte com o empreendedorismo. Você vê aquele resultado ali e você fez parte, né? De alguma forma você pensou, cara, eu fiz parte. É legal, né? Muito legal, né? Eu lembro muito, por exemplo, meu professor de natação, ele formou muito meu caráter o tempo inteiro de responsabilidade, disciplina, tudo mais. E tem as pessoas que marcam, né? E você faz isso às vezes sem perceber. Eu tenho uma passagem com uma turma minha de 20 anos atrás que eu descobri um aluno, eu aplicava uma prova, eu achava o as da inteligência para não ter cola, porque eu sempre tive preguiça de ficar vigiando cola. Então eu tentava fazer modelos de avaliação em que não justificava a cola, para não ter que ficar vigiando. Por que vigiar o menino se ele está colando? É um negócio atrás de vida meu e dele. Então
eu aplicava um trabalho em metodologia, eu dei aula de metodologia há muito tempo, de economia e direito de obrigações e contratos, mas em metodologia eu aplicava um trabalho que valia 40 pontos dos 100, que o aluno tinha que, era como um tribunal, assim, ele tinha que preparar uma peça e depois ele tinha que defender aquilo, e aí alguém ia perguntar para ele sobre o que ele apresentou, mas eu não dizia quem ia perguntar. Então eu sorteava aleatoriamente e falava, agora você, Antônio, pergunta para o Lúcio. E aí um aluno me procurou um dia na hora do intervalo, sempre tem um X9, né? Ele falou, professor... Aqui é o Lucinha. É o Lucinha que é o X9. Eu era o que fazia a cola, mas na hora que eu fazia eu aprendia não gastava mais. E um aluno falou para mim assim, professor, o senhor sabe que eles vão colar nesse trabalho do senhor aí, né? Eu falei, meu filho, não tem como. Esse trabalho é contra a cola. Por quê? O sujeito faz uma apresentação de um trabalho que ele mesmo escreveu. Eu dou metade do valor na apresentação e no texto dele, 10 e 10. Depois dou metade do que sobrou, 10 pontos pela pergunta que ele faz quando ele é sorteado para perguntar e 10 pontos pela resposta que ele dá quando ele está respondendo. Ele não sabe quem vai perguntar e quem vai responder. O único jeito disso funcionar numa cola é se vocês tivessem uma lista com 50 perguntas numeradas, sabendo qual é a pergunta para fazer para cada colega. Ele falou, exatamente, professor. Roubaram a sua lista. Falei, você tá brincando. Pessoal, você tá indo, a gente já tá então, voltando. É isso que eu tô tentando dizer, já tem uma lista. Eu falei, você tá brincando, porque aí o cara preparou a pergunta que ele mesmo vai responder, porque aí ele faz a melhor pergunta e dá os pontos todos pro que tá perguntando, e ele dá a melhor... Falei, meu filho, mas aí vocês todos têm que estar combinados. Ele falou, pois é, professor. Era isso. E aí o que eu fiz? Eu, no último dia da prova, eu chamei as 4 turmas, 200 alunos. Chamei no auditório e falei, gente, eu tenho uma notícia excelente para vocês. Todo mundo tirou 40 na prova final. Aí deu aquele silêncio. Eu falei, mas o senhor não aplicou a prova ainda? Eu falei, pois é, eu já dei 40 para todo mundo tirou total. Só falou, mas como? Eu falei, não, é uma decisão minha. Porque eu quero ter o direito de passar as próximas 3 horas dizendo para vocês o que essa falha de caráter de vocês vai significar para o resto da vida. Nossa! Então, eu sabia que os 40 pontos vocês já têm. Parabéns. Agora, eu queria que vocês pensassem comigo, com todo respeito à minha disciplina, que eu adoro, que é metodologia. Se você está fazendo isso, se expondo a outros 50 alunos, para colar numa prova de metodologia, quando for para comprar comida para os seus filhos, o que você vai fazer? Você vai matar alguém? Porque você está rompendo a barreira moral por um negócio muito pequeno e se expondo a todo mundo aqui sabe que você não sabe a matéria, que você é um fraudador, que você não tem compromisso com as suas obrigações. Que tipo de caráter é esse que você está cultivando nas pequenas coisas e que tipo de distorção você acha que isso vai gerar lá na frente? Com alguma frequência eu encontro o aluno que fala, professor, o senhor não sabe da importância daquela conversa. E é engraçado, isso que eu ia falar, isso daí marca as pessoas, né? Porque quando você tem uma postura de um professor... Mesmo, eu falei assim, olha, não é essa ideia, eu falei assim, não é essa a questão, mas assim, eu estou preocupado com vocês vão sair daqui e eu espero que vocês sejam gente de quem eu tenho orgulho lá na frente. E o cara que cola na prova de metodologia, não é só o colar, é o colar num conluio de 50 pessoas, porque você perdeu todo o pudor de fazer o errado. Porque o cara que cola escondido, pelo menos eu falo, ele está com vergonha. Total. Você sabe que isso é um negócio muito sério. Eu falo isso muito sobre o dia a dia do ambiente político, inclusive. Eu tenho certeza que nenhum de vocês 3, porque vocês são homens educados, finos, vocês jamais beberam água no bico, na geladeira. Nunca beberam. Nossa. Mas minha esposa não pode ver. Gente que já bebeu água no bico, outras pessoas, não vocês. Água não. Qual é a primeira providência do sujeito que vai beber água no bico, o famoso água na boca da botija? Olhar se tem alguém olhando. Ele abre a geladeira, pega a garrafa e ele dá uma pescoçada para trás. Ele pode estar sozinho em casa. Não tem, ele vai fazer isso. Ele dá uma pescoçada para trás. Porque fazer o mal feito na frente dos outros é mais difícil. Quando o aluno renunciou ali ao esconderijo para fazer o mal feito, aí eu fico com uma preocupação de formação moral. Em quantas atividades na vida da gente a gente tem a oportunidade de tentar deixar esse legado para a vida da pessoa? Porque, eu volto a dizer, não era a prova de metodologia, essa ele levou os pontos. Aliás, você ensinou muito mais do que a prova de metodologia. Então, eu acho, é só a sala de aula que te deixa a oportunidade. Quando ninguém está vendo. É isso. Ética é o que você faz quando ninguém está olhando. O Matheus estava falando e eu anotei aqui uma frase que anda comigo em relação à ética, que ética é obediência ao que não é obrigatório.
É muito legal isso, né? Tem Então, muitas assim, definições, muitas tem falas. várias, Né? Definição é uma muito só, legal. mas acho que... Você sabe que ética é um tema muito muito amplo, né? é Mas, muito ó, difícil de eu falar gosto de de ética. um tema mais simples, que é assim, honestidade. Tem vou gastar meu latim aqui agora. Tem um brocardozinho do Piano, que é um jurisconsulto romano, que ele fala: no nomine quod licet honesto nest. Eu falei tudo também o que é com minha lícito esposa. é honesto. E é isso. Assim, fala assim, mas pode. É porque tem gente que fala que é ilegal. É Paulo que fala, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Isso mesmo. E só para fazer o link aqui com a governança. Fala mais perto do microfone. Com a governança, eu vou aprender. Tem um ano só que ele faz podcast, né? Mas vai dar certo. Como que você... Para o público geral, o que é governança? Dá uma conceitualização geral nisso. Eu saí agora de uma reunião no governo discutindo exatamente isso. Falei, gente, estava reunido com alguns secretários, falei assim, vamos parar aqui, porque eu acho que nós estamos precisando reorganizar na cabeça de vocês, que são todos experientes, o conceito de governança, porque é um conceito que a gente perde ele de vista o tempo todo. Imagina que a sua organização, ela pode ser uma microempresa, ela pode ser uma multinacional, ela pode ser um governo. Que ele é um prédio de 100 andares. Os primeiros 80 andares são o que a gente chama de operação, é o que você faz, é o que você vende para as pessoas, é o que você entrega, é o seu serviço, é o seu produto, é a sua atuação que tem resultado para fora. Os 15 andares acima desse são os andares de gestão. E o gestor, os administradores vão ficar bravos com o que eu vou falar agora, mas o gestor, ele só faz 3 coisas. Qualquer coisa que ele faz fora disso, ele está extrapolando o papel dele. Ele mede, analisa o que ele mediu e coordena a partir da medida que ele fez. Então, é o PDCA. É o trabalho de PDCA medir o que exatamente. O que vocês estão fazendo, medir. O que isso significa? Tem jeito de fazer melhor? Tem. E aí eu coordeno para que o melhor seja feito. Esse é o trabalho do gestor. Eu falo que é o homem dos relatórios. Se você não tem relatório, você não tem gestão. Se você não tem dados, você não tem gestão. E aí você tem a governança, que são os últimos 5 andares da sua estrutura, que é quem olha para frente. Então nós vamos lá, está discutindo. Sim, aquela matriz básica do visão e valor, mas que é também quem decide a nossa cultura, que é também quem decide o nosso futuro, que é quem olha para frente, como é que o nosso negócio vai acontecer lá na frente e avalia o nosso presente em face do planejado para frente, não em face do nosso problema de agora. O gestor, ele trabalha olhando para baixo o tempo todo. O que está acontecendo na operação? Eu estou entregando o número que tinha sido prometido, estou fazendo aquilo que me mandaram, as pessoas estão trabalhando o número de horas que estava comprometido. Agora, quem é que está olhando para frente para saber se essa direção que eu estou indo não tem um buraco ali na frente, ou se eu não estou perdendo uma oportunidade maravilhosa que abre aqui ao meu lado? Normalmente, são poucas as pessoas que têm a capacidade de transitar e o tempo e a cabeça de compartimentalizar das várias etapas do processo. Os fundadores têm. Então, nas empresas familiares, os fundadores normalmente são bons na operação, eles são bons na gestão, apesar de não gostarem de relatório, e eles são bons de visão. Mas à medida que o tempo vai passando, as estruturas vão ficando mais complexas, é difícil você fazer essas 3 coisas. E a governança, então, é essa estrutura, que não pode ser uma estrutura de profundidade, que fica lá olhando o horizonte. Eu brinco que a governança não entra no elevador para descer na operação. Se ela desceu na operação, ela perdeu a condição dela de olhar para frente, ela começou a olhar para o que está acontecendo para baixo na estrutura e ela perde, então, condição de decisão. Nas empresas, a governança é formada pelos sócios, pelo conselho de administração, em parte pelos diretores. A gestão é formada pelos diretores, pelos gerentes, que estão em parte na operação. E a operação é formada pelo restante da estrutura. No governo é a mesma coisa. Isso que eu ia falar. Eu ia te são a nossa perguntar operação. no governo. Os nossos secretários são a nossa gestão. Eu considero que o governador estabeleceu uma estrutura de governança no Estado em que ele e os secretários participam sob a coordenação dele. Então, a nossa... De vez em quando brinco, né? O Matheus é o CEO do Estado. Fala, é isso mesmo, né? Eu sou o que tem de mais baixo na governança, que é comandada pelo governador e pelos votos que ele recebeu. E aí a minha estrutura se abre na minha grande estrutura de gestão, que são os meus secretários. Eu falo meus porque sou eu que trabalho no dia a dia com eles sob o comando do governador, mas eu coordeno os secretários.
E aí você tem a operação embaixo, que é uma operação monstruosamente grande. 450 mil pessoas trabalhando todos os dias para manter a máquina rodando, né? Então, os números do governo são todos muito impressionantes, né? Então, assim, tudo grande demais, né, Matheus? É uma visão agigantada de qualquer coisa que você fala assim, Matheus, alguém está falando outro dia, assim, porque isso é muito importante para merenda. Eu falei, é ótimo, é para merenda isso. Só lembra que eu sirvo 2 milhões de refeições na escola por dia. Então, isso que você está propondo aí tem 2 milhões para fornecer, que se não tiver, não pode. Você aguenta entregar? Você consegue implementar os princípios de governança empresarial, da consultoria, dentro do governo, que tem travas de funcionamento, né, funcionais? Tem menos travas do que a gente imagina. Porque as travas que o governo tem são todas de velocidade, mas ele não tem travas para práticas. A gente tem como pôr prática de boa gestão. Você quer ver uma prática de boa gestão que faz com que o governo Zema seja completamente diferente de todos os outros governos anteriores e de todos os outros governos do Brasil simultâneos ao nosso? As nossas secretarias não são compartimentalizadas politicamente. Eu não estou nem entrando no mérito de criou o feudo do partido. Não é isso não. É porque, historicamente, você chama uma figura política para tomar conta de uma secretaria e você entrega para ele e ele tem autonomia para tocar aquilo, respondendo eventualmente para o governador, mas de uma forma bem separada do governo. O que significa que a possibilidade de você ter decisão interdisciplinar, interinstitucional é zero, porque ele tem um orçamento que ele defende até a morte e que ele não abre mão para outro executar. Nós não temos isso. Por que o meu papel sempre foi, desde que eu entrei no governo como secretário-geral, de articulador das secretarias? Qualquer assunto que diz respeito a mais de um secretário passa na minha mão, para que a decisão seja tomada de acordo com aquilo que é importante para o governo e para o Estado, e não para o secretário. Eu tive uma conversa recentemente no governo federal. E é um princípio de governança, né? Mas só para vocês entenderem, essa pequena fala do Matheus, ele muda toda a composição histórica de um governo. Só para você entender. Muda tudo. Vou te dar essa um exemplo. Essa brincadeirinha aqui que ele falou, ele muda tudo. Exemplo simples. Eu gosto muito do ministro Renan, que é o ministro de estradas, né, de infraestrutura rodoviária. Mas eu tenho um pleito com o ministro Renan de que quando ele for fazer a renovação da malha ferroviária do estado de Minas Gerais, que ele dedicasse 700 milhões de reais à expansão do metrô em Contagem. Porque eu gostaria que o metrô, o governador gostaria, nós gostaríamos que o metrô chegasse até o viaduto Beatriz. Isso retiraria no mínimo 50 mil pessoas, mas talvez 100 mil pessoas, dependendo do traçado, da Amazonas todos os dias. Então eu mudo completamente o trânsito da Avenida Amazonas. Bem, isso custa 700 milhões de reais que nós não temos, mas como esse dinheiro tem que ser gasto em Minas, nós fizemos o pedido para o ministro Renan, que é um homem inteligente, compreensivo das necessidades de infraestrutura. Só que metrô não é do ministério dele. Então eu não consigo convencer o presidente Lula, mesmo com a prefeita Marília, que é do PT, pedindo. Eu não consigo convencer da transferência dos 700 milhões de reais, porque eu estaria tirando 700 milhões de reais do Ministério de Rodovias e Ferrovias para um outro ministério, que é o Ministério das Cidades. Então o ministro fala, Matheus, vamos colocar esse dinheiro em rodovias, eu não tenho como deslocar isso para lá. Essa é uma dificuldade que não existe no governo de Minas Gerais. É isso aí. Por quê? Porque esse governo aqui é um governo só, não tem o caixas. O dinheiro vai se deslocar na direção que foi importante para a gente cumprir o objetivo. Mas isso era do meu orçamento. Você disse bem, era do verbo, não é mais, porque isso pertence ao povo de Minas Gerais. É isso aí. E veja, eu estou fazendo um elogio ao ministro Renan, ele é sensível ao problema, só que ele não consegue. A estrutura do governo federal não foi feita para funcionar desse jeito. Que é uma estrutura antiga e burra. Vamos ser muito não é uma crítica ao governo. Não, isso é histórico. Todos os outros governos do Brasil são assim. E Minas também era assim. Minas sempre foi assim. Nós somos o primeiro estado que tem essa lógica de coordenação central. Fala, Matheus, mas é porque você não tem participação política? Não tenho. O meu secretário de governo é um político. O secretário Marcelo Aro. A minha secretária de Desenvolvimento Social é uma política, a deputada Ale Portela. Eu tenho outros secretários que têm história política, mas eles todos sabem que eles reportam ao controle central do governo e que na hora da gente tomar a decisão, ninguém é dono de orçamento, senão o povo de Minas Gerais. Isso aí. Sensacional. O dinheiro é do Estado. É isso. Não é da pasta. É isso. Isso é muito. Por isso que eu falo que isso muda tudo. Porque historicamente, o que atrapalha o Brasil, e vamos ser francos, Matheus, o que atrapalha o Brasil é isso. Você imagina. Olha que ele tá com uma puta ideia, ele não consegue andar porque tem uma trava de pasta. Se fosse uma empresa, você falasse assim, não, esse dinheiro é do comercial, não pode usar na produção. Não pode. O dinheiro é da empresa. Se eu precisar usar na produção, mas usar no comercial, eu quero investir na produção. Por isso que eu vejo que é um princípio de governança, que a empresa tem que pensar assim.
Por isso é que é perfeitamente possível aplicar princípios de governança dentro da administração pública. A prova está aí. Vamos falar de uma necessidade de todas as empresas? Vender mais. E falando em vender mais, a Foco Marketing tem a solução ideal para o seu negócio. Além de tráfego pago e criação de conteúdo, eles acompanham todos os passos do seu funil de venda, treinam sua equipe e te proporcionam soluções tecnológicas que englobam todo o processo comercial da sua empresa. São mais de 250 marcas atendidas no franchise nacional. Você quer saber mais? Entre em contato agora com a Foco através do QR Code que está na sua tela e informe o código podcast para que você possa ter condições especiais para ajudar o seu negócio a vender mais. A AGV, fazer um elogio à Fundação Getúlio Vargas aqui, né? A AGV, quando ela lançou o curso dela de Direito lá em São Paulo, ela tomou uma decisão muito curiosa. No Brasil, a gente sempre estuda direito civil e direito administrativo separado. Não sei se algum de vocês aqui é formado em direito, mas assim, é o direito que estuda a vida privada e o direito que estuda o governo. E a GV tomou uma decisão, que ela falou, não, nós vamos ter um direito aqui que vai ser direito dos contratos. Direito civil? Falou, não, direito dos contratos. Bom, mas então, contratos civis? Não. Inclusive os públicos. Não, mas os públicos é lá do direito administrativo. Falou, não existe isso. Contrato é contrato. Por que o contrato do público e do privado é diferente? Contrato é contrato. Você tem normas diferentes, mas é uma regra, uma ciência só. A Fundação Dom Cabral insiste na mesma coisa quando ela fala de gestão pública e gestão privada. Fala, olha, cuidado, porque quando você fala assim, eu vou formar administradores públicos. Não, eu vou formar administradores privados. Gente, administrador é administrador. Você pode ter regras de direito público, regras de direito privado, mas administrador é administrador. Então, a gente precisa romper essas caixinhas. Entender que o privado tem muito a ensinar para o público e tem muita gente boa lá na estrutura pública para nos ajudar a fazer essa transformação. Eu vou pegar um gancho aqui, por favor. Antônio. A gente falou antes de começar a gravação que eu não ia tocar nesse assunto, mas eu acho que... Toca no assunto, nem sei o que é. Mas toca que a gente conversou e falou, não, tá... E o TH tá ali. Quando o presidente Bolsonaro entrou na presidência, ele convidou... Nossa, eu vou sair daqui. Fala aí. Ele convidou o Salim Matar para ser secretário de desestatização, né? E quando o Salim saiu, ele escreveu uma carta que me marcou bastante. Vou ler um pedacinho dessa carta aqui que eu acho importante, que ele fala: os de fora são passageiros e alguns irão embora, enquanto os membros do aparelho do Estado se perpetuarão, logo tem que preservar o establishment. Né? Os liberais que vieram de fora, que vieram no governo, cabem no micro-ônibus e são como pessoas bem intencionadas, cheias de novas ideias, sonhadoras, inexperientes, que querem mudar tudo. A tese liberal de reduzir o tamanho do Estado para desonerar o cidadão é aplaudida, mas pouco apoiada. Eu já li isso várias vezes, cara. Eu achei legal. E eu vejo que agora o governo Zema entrou, você entrou, você tem uma visão diferente do que você acabou de exemplificar agora. Ô, Lúcio, falta vontade? O que falta? Assim, falta tempo para as coisas amadurecerem. Mas apesar da experiência ruim que Salim teve no governo federal, eu entendo, eu tenho uma experiência diferente. Eu vejo nos servidores públicos que estão ao meu lado trabalhando, e nós fomos cavando para achar as pessoas certas dentro da estrutura, companheiros que remam com a mesma força que eu remo na direção de um Estado mais eficiente. Eu hoje, nessa discussão que eu estava falando de gestão, por que eu estava falando isso? Eu falei, olha, eu estou pedindo uma avaliação do custo desse processo, mas eu não quero uma avaliação feita pelo olho do membro do establishment. Eu quero que você me diga quanto custa. Lembra que você tem um colega que eventualmente não trabalha o mesmo tanto que você, então você não vai medir o custo com base na hora do mais eficiente. Você tem custo previdenciário, que vocês não costumam pôr na conta. Você tem absenteísmo, que é um problema sério na administração, porque eu quero esse custo todo, para eu entender se é melhor eu terceirizar essa contratação ou fazer isso aqui dentro. E aí você pode falar, Matheus, e como é que é a reação? Todo mundo trabalhando para entender onde é que tem problema e mostrar, falar, então tem que tirar isso aqui, põe essa conta. Gente animada. Porque no final das contas, os nossos servidores públicos são também todos usuários dos serviços públicos. Eles sofrem como todas as pessoas. E eles têm um desejo de resgatar o orgulho da função. É claro que como nós vivemos um período de 40 anos em que não ser de esquerda foi condenado,
Quem tinha coragem de falar no Brasil que era de direita há 10 anos atrás, gente? Sim. Eu tive coragem de dizer que eu me considero um homem de direita. E dependendo de onde eu estou, eu falo, eu sou de centro-direita, porque eu acho que tem gente que fica ofendida se eu falo que eu sou de direita. Porque o fato de ser de direita não significa... Eu não sou militarista, eu não apoio golpe, eu não tenho... se você é a favor da intervenção militar, não sou a favor de intervenção militar, mas eu acredito que o indivíduo é melhor do que o Estado para tomar as decisões. Eu acredito que é melhor deixar o dinheiro na mão do particular, na mão do trabalhador, do que entregar para o Estado, porque o Estado escolhe mal. Eu prefiro poder escolher os serviços que eu vou utilizar e onde eu vou utilizá-lo, ao invés do Estado me dizer qual é o serviço que eu posso utilizar, valorizando o indivíduo. Era proibido acreditar nessas coisas que eu acredito. Só que lá dentro do serviço público está cheio de gente como eu. É só uma questão de você dar oportunidade para essas pessoas, até delas entenderem. É porque nós somos proibidos de fazer essas discussões ao longo dos anos. As pessoas, por exemplo, que falam assim, os direitos trabalhistas. Pergunta para o trabalhador se ele prefere que os 8% que são depositados no FGTS dele caiam na conta dele todo mês ou sejam depositados no FGTS. Ele tinha que perguntar para ele. Tinha que ser uma opção dele. Para entender se ele é liberal ou se ele é estatista. Eu tenho a visão de que a maioria dos nossos servidores e a maioria dos brasileiros são liberais não percebidos, tá certo? Ele ainda não percebeu que ele não é estatista, porque o que ele já fala... Não saiu do armário ainda. Mas você sabe que eu acho que não é por opção? Para mim é por desconhecimento. Não foi a ele permitido refletir sobre isso. Ele nem sabe disso. Eu não tenho opção, eu não tenho o que fazer. Por que você é obrigado a estudar nessa escola, ao invés de poder escolher em qual escola pública você quer matricular seu filho? Eu acho isso muito duro. Mas é porque eu distribuo as vagas. Falo, olha, mas se esse é o melhor aluno da rede, por que ele não pode fazer uma prova especial para escolher isso? Porque hoje não é permitido, né? O aluno ele tem que fazer, uma aluna da escola pública, ele tem que fazer a matrícula dele pelo CEP. Uhum. Por que o aluno do rico pode fazer prova para escolher a escola dele e o do pobre não pode? Porque tem que ter escola para todo mundo. Não estou negando escola para ninguém, não. Eu só quero dar para o indivíduo o direito dele fazer a prova. Curso técnico até a gente chegar no governo, se o aluno quisesse fazer, ele era obrigado a fazer o que o governo oferecia na escola. A gente teve a ideia de dar para o aluno o Trilhas de Futuro, né, que é 80 mil pessoas por ano fazendo curso técnico que ele escolhe. Ele escolhe. Eu tenho 110 cursos técnicos que vão começar a ser oferecidos agora no final do ano. Eu ofereci 99 no último. Em 300 instituições diferentes. E ele escolhe onde ele vai fazer. E por mérito ele vai ser agraciado com uma das 80 mil bolsas. Tive 300 mil candidatos, 80 mil foram agraciados com bolsas. Por mérito. Muito melhor, porque a chance dele achar um emprego numa coisa que ele queria fazer é muito maior do que eu fiz enfermagem porque é a única que eu podia escolher, porque a que tinha lá na escola. Detesto ver sangue. Beleza. Enquanto isso, o outro que queria fazer enfermagem na escola dele só tinha técnico em contabilidade. É isso aí. É muito a gente desprestigia muito a autodeterminação no Brasil. E não é difícil organizar isso, né, Matheus? Vamos ser francos, não é difícil organizar isso. Por exemplo, igual você falou assim, o menino ele estuda na escola pública por CEP. Isso é uma grande bobagem. Porque a quantidade de alunos... Tem várias dessas discussões, né? O hospital também é o hospital, você não posso escolher o hospital posto de saúde, né? O posto de saúde para tomar vacina do meu filho. Eu só posso levar o meu filho para tomar vacina no posto de saúde, porque é o próximo da minha casa por causa do CEP. Agora, você imagina o seguinte... Loucura, né? Qual que é o estímulo que eu crio para pensa estrutura hospitalar, tá? Ok. Hospitais nossos são filantrópicos. Qual o estímulo que eu crio para o hospital de melhorar o serviço que ele oferece se o cidadão é obrigado a operar lá? Porque se eu desse para o cidadão a possibilidade dele escolher onde ele ia fazer a cirurgia eletiva dele, aquele hospital que quisesse o paciente, que recebe por produção, eu pago por cirurgia realizada. Captava que... Ele falou, não, eu tenho que captar esse cara, eu tenho que oferecer mais alguma coisa. Não tem estímulo nenhum. Então, o modelo nosso estatista, ele é um modelo que piora a qualidade do serviço público prestado. O servidor público percebe isso. Ele percebe que está errado. Eu estava numa discussão hoje também sobre compra de medicamento. Por que ao invés de eu comprar um medicamento e obrigar o cidadão a entrar numa fila para receber o medicamento, eu não entrego para ele um cartão travado dizendo, esse cartão tem R$100, só pode comprar esse remédio de pressão com esse cartão. Eu consigo fazer hoje isso do ponto de vista de tecnologia. Ele escolhe quando ele vai lá, ele não precisa pegar a senha na internet para saber o horário que vai ser atendido, não. Ele pode comprar na farmácia perto da casa dele. Por que ele tem que ir lá na farmácia de Minas para pegar? Mas não é esse o jeito que a gente faz. A gente distribui o medicamento, que é mais barato a nossa compra. Eu falei, bom, será? Vamos lá. Quanto você está gastando para fazer essa compra? E quanto você está impondo de custo para o cidadão?
Quanto dinheiro você está tirando da economia local ao fazer a compra centralizada aqui de uma distribuidora lá de São Paulo, ao invés de deixar a farmácia do interior fazer a entrega do medicamento? Então, nós fomos fazer, pela primeira vez, Minas Gerais entregou kit de material escolar para 400 mil alunos. A gente não fazia isso. 400 mil alunos das escolas mais vulneráveis, escolas que estão em situação econômica, em regiões de situação econômica mais vulnerável. Aliás, eu vi o kit, muito legal. Muito legal. O que a gente fez? Falou, a mochila e o estojo vamos entregar para ser padrão, para não dar essa competição. Agora, as coisas, deixa a diretora comprar lá na cidade, pô, dá o dinheiro para ela e fala, olha, a lista é essa daqui, nós temos uma planilha de preço que você tem que fazer as cotações, mas compra aí. Movimenta a papelaria aí da cidade, sabe por quê? Porque esse dinheiro tem que ficar aí. Esse dinheiro faz a economia girar, né? Porque eu trago o dinheiro para cá, faço uma compra centralizada. Quem vai ganhar é uma distribuidora do Amazonas e aí o dinheiro foi embora. Inteligente. E o que roda a economia é o dinheiro local. Bota dinheiro a microeconomia. Matheus, mas você vê que eu vejo uma diferença muito grande desde o governo Zema aqui, com você participando também, da forma de governar, igual você está exemplificando agora. A gente não tem conhecimento por dentro, mas comparando a forma que Minas Gerais faz hoje em relação a outros estados, está sendo percussor, está sendo o inovador. Ô Lúcio, nós temos muitos prêmios de inovação que eu acho que são úteis para você ter referência externa, mas deixa eu dar 2 referências importantes. A Folha de São Paulo resolveu classificar, deu nota para todas as secretarias estaduais de educação, saúde e gestão do Brasil. Minas Gerais é o primeiro lugar em saúde, educação e gestão. Nenhum outro estado tem a mesma posição nas 3 notas. Tem uma secretaria de gestão que é boa, pior do que a nossa, mas boa, mas aí é de saúde, é ruim. Por que a gente consegue isso? O que a gente tem de muito diferente é aquilo que eu te falei antes. A grande inovação que o governo Zema está conseguindo fazer, fala, Matheus, tudo que tem de melhor na educação que vocês estão fazendo hoje, não, de certo, tem coisa para a gente aprender com os outros. Eu adoro copiar, exemplo bom. Copie na maior tranquilidade, eu falo que aprender com o erro dos outros é mais barato. Você pega o que ele já testou lá e põe aqui. Mas nós temos coordenação central. A tomada de decisão do que fazer com o dinheiro é centralizada, porque, no fundo, o dinheiro, gente, é um só. Isso. E ele só existe uma vez. Eu falo isso direto, não faça isso, porque depois que você gasta esse dinheiro, ele não pode de volta, não. Exato. Então, o dinheiro é um só. Como a gente tem aqui uma lógica de tomar a decisão de forma coordenada, eu criei, quando eu fui para o governo, uma centralização. Nós temos uma reunião quinzenal de fluxo de caixa, desde 2020. É uma empresa. Que eu sento, olhando falo, fluxo de caixa. Quanto que eu tenho? Qual que é a minha previsão de saldo de caixa para o final do ano? Está negativa, está positiva? Se tiver negativa, eu dou conta de rodar isso por quanto tempo até entrar o dinheiro do IPVA? Então, eu tenho isso, eu sempre a visão de no mínimo 12 meses para frente. Então, eu tenho um fluxo de caixa projetado para 12 meses. Além disso, eu tomo a minha decisão dos desembolsos relevantes nessa reunião com o governador presente, quando eu não me sinto autorizado, dado o tamanho do problema, a tomar adesão com os secretários. Isso não existe desse jeito mais em lugar nenhum. Então, é menos, talvez, dizer que a gente é o melhor em cada uma das secretárias em profundidade. Eu acho que nós somos muito bons, mas tem gente muito boa em iniciativas esparramadas. O problema é que você não tem coordenação normalmente. Então, tem estado que está voando na saúde e está arrasado na educação. Ou está voando na educação, não tem segurança nenhuma. Minas Gerais tem padrão em tudo que faz e só não faz melhor porque está sufocado pelo agiota oficial, que é a União. Né? Mas você tem um equilíbrio aqui. Você está conseguindo ter um equilíbrio. E é um equilíbrio incremental. Você fala assim, as coisas aqui acontecem bem em todas as secretarias e melhor a cada ano em todas elas. Então, a gente está falando de um estado que é maior do que a maioria dos países da Europa. Eu estou agora fazendo meu lançamento da minha franquia em Portugal. Estava falando isso ontem em Foz do Iguaçu. Falei com a turma lá, o pessoal falou, nossa, mas você está indo para Portugal, que legal, agora você fica rico. Eu falei, não, querido, deixa eu te explicar o negócio, ele é menor que o estado de onde eu venho. Você não está entendendo? Não é isso, nessa loucura que vocês estão achando. Minas é do tamanho da França e da Espanha do ponto de vista de território. E 23 milhões de pessoas na Europa perde para a Alemanha e para a França só. Então, assim... É incrível. Falando da governança, que é o que a gente olha para frente, para o futuro, e para cima, né? Como que você pode olhar para cima, para frente, com mandatos, 4 anos? Como é que conduz essa visão de planejamento futuro, preparação e condução com meio desmotivador? Assim. Eu não sei se eu conseguiria ter essa... Lado acadêmico. Meu mestrado é sobre planejamento econômico público. E eu mexi com direito de empresa. Eu falo, mas por que direito de empresa você fez? Eu sou assim em direito de empresa, por que você foi falar de planejamento econômico público? Porque quando você faz planejamento econômico,
o Estado faz, quem é que tem que cumprir o planejamento? Porque o Estado não produz nada. Então, assim, quem tem que cumprir o planejamento é o privado. Então, a minha pergunta que eu fazia é parecida com a sua, e eu começava com uma ponderação. Quando eu comecei a escrever a Rio Tinto, a mineradora australiana, ela tinha divulgado o planejamento dela de 50 anos. Eu falei, gente, como é que uma empresa, que teoricamente é um ser que morre, que acaba, tem um planejamento de 50 anos, e o Estado, que é um ser igual o Munhá, né? Eterno. Ser eterno. Eterno. É só a nossa geração que entendeu essa referência. Pra você que não entendeu, vá no Google, escreva Munhá. Não vai saber escrever. Não vai. Mas o Estado que não acaba planeja 4 anos. Vai ter uma coisa errada nisso. E eu estudei bastante os modelos de planejamento que a gente tem no mundo, e eu tenho uma convicção que a gente aplicou aqui, por exemplo, no nosso plano de ação climática. Eu volto nisso daqui um segundo, você vai entender. O que eu defendia lá? Que só funciona o planejamento efetivamente público se você contratualizar esse planejamento, que é um modelo que existe em outros lugares. Você tem que chamar o privado, que é a vítima do Estado, e falar, filho, que tipo de compromisso você está disposto a assumir, considerando que é melhor que a gente caminhe naquela direção ali? Você quer estrada, não quer queda? Você quer mão de obra bem formada? Você quer saúde para os seus empregados? Você quer cidadão? Você quer pagar mais ou menos imposto considerando a quantidade de serviço que você quer receber? Porque uma coisa vem da outra, não tem jeito de pagar menos imposto e ter mais serviço. E aí você combina com essas pessoas e você executa o combinado com eles, porque eles aderem, né, à adesão àquilo que você está propondo. Ah, Matheus, isso é muito difícil de construir. Gente, não é como se o que a gente estivesse fazendo no Brasil estivesse dando certo, né? Então, eu acho que a dificuldade não pode nos impedir. Quando a gente foi colocar diante de um desafio da questão das mudanças climáticas há 4 anos atrás, porque esse desafio sempre foi colocado para a União, ele nunca foi colocado para os Estados. Há 4 anos, a Inglaterra resolveu chamar estados do mundo inteiro e cidades dos países que não têm Estado, falar, gente, vocês não querem começar a assumir compromisso ambiental, não? Porque os países não estão dando conta de cumprir. O Acordo de Paris já estava com as metas todas estouradas. E aí nós fomos chamados, e aí o governador trouxe o desafio, eu sentei com a Secretaria de Meio Ambiente e falei aqui, a gente consegue assumir esse compromisso se a gente chamar a Federação de Indústria e a Federação de Agricultura, e ao invés da gente assinar o compromisso e estabelecer as metas e os planos, a gente negocia com eles e propõe o compromisso, as metas e o plano. Nós somos o primeiro estado das Américas a assinar o compromisso, nós somos o primeiro estado do Brasil a ter um plano de ação climática, nós somos o primeiro estado do Brasil e o primeiro ente subnacional do mundo a ter um monitoramento online feito hoje já de cada um dos nossos projetos. O Brasil não tem, o país Brasil não tem, porque nós construímos isso em conjunto com as 2 federações. Eu falei assim, amigão, vem cá, na indústria da mineração, que tipo de compromisso vocês estão dispostos a assumir, que vocês dão conta? Chamei o cara do automobilismo, falei aqui, qual é o compromisso, como é que nós vamos medir isso, quais são as estratégias e o tempo, qual é o tempo? Chamei o pessoal da agricultura, falei aqui, uso da terra, como é que nós vamos resolver esse problema, esse problema, esse problema? Eu estava hoje à tarde na FIENG fazendo um lançamento junto de FIENG e FAENG sobre reflorestamento de pequenas propriedades, porque onde a gente sabe que o cara não vai dar conta de cumprir a parte dele. Então eu estou chamando os grandes e falei aqui, ó, vamos lá. Lembra a meta que nós combinamos? O pequeno está dando conta de cumprir, não vamos ter que organizar aqui para a gente cumprir a parte dele. E está funcionando. Então, é possível, só que você tem que envolver a vítima, não dá para tomar a decisão. Eu não acredito nesse Estado que toma a decisão, vira as costas e fala, agora vocês cumprem aí. Estou morrendo de medo dessa COP em Belém, porque eu estou com medo do governo federal tomar alguma decisão mágica lá e nos obrigar a cumprir alguma maluquices possíveis. Meta de carros elétricos no Brasil, gente. Vamos lá. Deixa eu explicar para quem não sabe. País do álcool. Um carro elétrico custa 50% mais do que um carro a combustão. E um carro a etanol polui 80% menos no ciclo completo do que um carro a gasolina. A troco de que nós estamos falando em eletrificação da frota ao invés de uso de etanol em carro leve? A troco de que? Custa mais caro, nós temos a matriz aqui, movimenta a nossa economia. A troco de quê? Ah, não, então tem que eletrificar a frota de caminhão. Fala, amigo, deixa eu te dizer. O motor do caminhão novo vendido hoje, motor Euro 6, ele polui 85% menos do que o motor médio dos caminhões e ônibus brasileiros por conta da idade da nossa frota.
Muito mais importante do que eletrificar a nossa frota era renovar a nossa frota para motores Euro 6. Fazer trocar, porque o caminhão velho, aquele caminhão que você vê soltando aquela fumaça preta, ele polui por conta da tecnologia do motor que ele está rodando. Então, é muita ignorância. E eu morro de medo do governo falar assim, olha, porque como eles não têm plano nenhum, não conversaram com ninguém, as decisões são todas tomadas meio na base do solavanco. Sabe aquele negócio de ouvir um barulho, o galo cantou em algum lugar, você não sabe bem aonde, nem que horas? Assuma um compromisso. Tô preocupado mesmo, porque não é o que a gente faz aqui. Sabia que existe uma plataforma em que você consegue monitorar tudo de todas as suas unidades e como que está cada um dos seus atendimentos? Não é preciso você estar sempre presente em seu negócio. Você consegue ter esse monitoramento através da plataforma da Seu Cliente Oculto. Uma pessoa vai até a sua unidade, tirando foto, explicando detalhadamente como foi o atendimento. Você tem os principais insights para melhorar a experiência do cliente em toda a sua rede. Conheça mais no site da Seu Cliente Oculto. Matheus, a gente tá indo pro fim, né, do podcast, senão a gente ficava aqui de verdade. Virando dia à noite. Não, porque na boa, porque te ouvir é bacana demais, velho. Você fala com uma clareza que é difícil a gente entender de governo. Quando a gente ouve outras pessoas falando, as pessoas gostam de florear demais. Você fala de uma forma muito limpa, muito cristalina. Quem tem amigo tem tudo, né? Não, mas ele tá falando só a verdade. Mas é verdade. Mas assim... Apesar de ser amigo. Mas a gente tá indo pro final, mas assim, o que eu queria entender, Matheus, assim... não entender a sua visão, assim. Hoje eu tenho o Matheus, ele é vice-governador do estado, isso tudo que você está falando, você já está colocando em prática. Muito me orgulho estar aqui e ver que está sendo feito isso, pô. Já está colocando? Não, já coloca há muito tempo. Já coloca há muito tempo. Tipo, aquele negócio que você está falando, né? Já é diferente do resto. Muito. Então, assim... Mas o que você, Matheus, agora... Eu tô tentando te separar do cargo, mas é difícil, irmão, tá? Você me desculpa, mas assim... Mas... O que você espera da política? Assim, daqui para frente? Porque é uma pergunta nos dias de hoje que a gente tem que fazer, porque tá tudo tão à flor da pele, tá tudo chato, né, mas na verdade tá tudo chato, as pessoas estão tomando proporções, discussões... tudo vira um problema sem fim. Tudo vira um problema sem fim, sem embasamento algum, sabe? Sem estudo. As pessoas hoje estão muito preguiçosas de estudar, Enfim, que você enxerga? O que você espera do futuro da política? Não do Estado, mas da política em si. Eu acho que o brasileiro, ele está acordando, depois de um momento de apatia muito grande das décadas de 90 e início dos anos 2000, e de um momento de acirramento muito grande do final da última década, o brasileiro está acordando para um senso mais pragmático político. Antônio, o que eu quero dizer com isso? O jeito começa a se perguntar o seguinte, o que a política vai fazer para melhorar a minha vida ou para piorar a minha vida? Porque o político durante muito tempo, ele vendeu ilusão, e ele viveu do engodo. Tá certo? Então, olha o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Nós estamos com um crescimento econômico, inflado por erros fiscais, mas crescimento econômico, e estamos com diminuição de desemprego, também inflada artificialmente. Em tese, era para a população estar feliz. Por que a população não está feliz? Porque o cara já sabe fazer conta, entendeu? Ele olha e fala assim, eu já vi esse filme, eu morro no final. Exato, não está refletindo na minha casa. Esse filme aí, esse negócio, não, está tudo melhorando, isso aqui. Eu morro no final desse filme aí, eu morri em 17. Tá certo? O final da Dilma me matou ali, então... Isso, para mim, é uma demonstração de ganho de consciência política. Então, eu tenho a esperança de que a política pública reflita esse ganho de consciência e que a gente consiga, então, ter uma política de gente mais responsável, que entenda que você tem que defender, sim, a sua pauta, se você é de direita, você tem que defender a bandeira da direita, mas que mais do que postar o vídeo dizendo o que você defende, você tem que ser capaz de entregar o resultado que as pessoas esperam. As pessoas continuam precisando de saúde, educação, segurança e infraestrutura. Se você não for capaz de entregar isso, aqui pede para sair. Entra não. Entra não porque você está prejudicando as pessoas. Por mais bem intencionado que você seja, você não tem a resposta, você não sabe fazer isso, você não quer, você não dá conta. Não vem não. Faz isso não. TikTok não vai resolver seu problema, não. E essa é a minha preocupação, que às vezes as pessoas estão trocando o bom senso pelo TikTok. Eu fico preocupado com esse movimento. Assim. Eu só não fico preocupado porque eu sou um jeito de muita fé no ser humano.
Acho que o ser humano, no final, ele olha e fala... No final ele dá certo. Ele olha e fala, não, aqui, entra nessa canoa aí não, esse barco aí tá furado. E você fala, Matheus, de um modo geral da política. E aí é a minha última pergunta. E o Matheus? O que a gente pode esperar do Matheus na política? Porque veja, que para você também, eu entendo que você está na política, irmão, porque você tem um propósito de vida com isso, porque você tem seus negócios, você não precisa do seu salário para isso. Isso não é a sua vida, isso não é a sua profissão, ou seja, você não precisa disso para pagar suas contas. Então, assim, o que a gente pode esperar do Matheus para os próximos anos e eu repito isso, eu falo isso com todo mundo, não só na sua frente, mas longe de você várias vezes, que é o meu desejo de te ver governador do estado, que eu sei que isso aqui vai ficar muito bonito na sua mão também, vai ser uma continuidade muito bonita aquilo que o Zema fez, eu ficaria feliz de ter 12 anos desse tipo de governo, mas o que a gente pode esperar, Matheus? Toda vez que pergunta para o governador se ele é candidato a presidente, ele descobriu que a melhor resposta que ele tem para dar é falar, olha, eu não sei ainda, eu vou trabalhar para garantir que a gente tenha mudança do governo federal. Mas o Matheus é candidato a governador em Minas Gerais na próxima eleição. Então ele já... E aí você fala, por que o governador fala isso? O governador tem uma preocupação muito grande de jogar o legado dele fora, né? Devolver o ouro para o bandido. Né? Concordo. Assim, nós ficamos... 4 anos no primeiro mandato, num sofrimento sem fim para tentar equilibrar as contas. Agora, no segundo mandato, começando a tomar velocidade de novo em investimentos, comemorando números que são muito impressionantes. Vou dar um dado só. Quando o governador assumiu o governo, 1º de janeiro de 2019, nós tínhamos 3.300.000 pessoas com carteira assinada no estado. Hoje, nós temos 4.270.000 pessoas com carteira assinada, 970.000 pessoas a mais, quase 30% a mais do que tinha carteira assinada naquele momento. Isso é muito se fosse um país. Para um estado é uma enormidade. Por que eu estou chamando a atenção disso? Nós construímos muita coisa. A gente saiu de um comprometimento de 66% do nosso orçamento com folha de pagamento para 52% no ano passado, e esse ano nós vamos chegar a menos 50% de comprometimento. Então, assim, é um esforço que custou muito para todo mundo. A gente não pode jogar isso fora. Então, o governador tem uma preocupação muito grande com a sucessão. Curiosamente, ou talvez até por uma consequência lógica, você vê que toda pesquisa que sai diz que o governador vai fazer o sucessor dele. Tem uma última pesquisa da Quest que diz que 50% dos mineiros dizem que Zema merece escolher o seu sucessor. Bom, isso eu não vou dizer que isso me dá tranquilidade, não, mas me dá felicidade de ver o reconhecimento que as pessoas têm do trabalho do governador. E acho que isso vai se refletir quando for o momento dessa discussão ganhar a rua. E o que eu disse que é curioso é porque os nossos adversários, eles praticamente não existem mais em Minas Gerais. Na hora que você olha e fala, quem é o candidato de oposição? A gente não consegue achar um, assim, falar de... O governador tem só 14% de rejeição no estado. Porque as pessoas podem até... Ele tem até um nível... Ele tem 64% de aprovação, aí tem um grupo ali de uns 20 e poucos % que é morno, né? Fala, nem gosto. Só 14% fala, não gosto do governador. Porque é difícil, realmente. A pior coisa que tem para falar do governador é o sotaque dele. Quando você vê alguém criticando muito forte, fala, o governador é meio capial. Não tem o que falar. É meio capial. Fala, gente, olha que maravilha. Se o que sobrou para reclamar é do sotaque do governador, que é o sotaque do mineiro do interior, então, isso aqui é alegria. Então, eu tenho a satisfação de ver que nós não temos do lado de lá, o Lula está aí nessa peleja para falar de Pacheco, candidato, que não me parece que quer ser candidato. Eles estão com dificuldade. Você imagina ter que convencer a população comum de que o Pacheco, que foi um homem de centro, até flertou com a direita em algum momento, é a única alternativa do PT para ser o candidato do PT da esquerda em Minas Gerais. Essa é a oposição que sobrou. Agora, há a cogitação de outros nomes do meu campo político, né? Alguns falam do senador Cleitinho, falam do Nicolas. O Nicolas pode? Nicolas, governo ele pode. Nicolas é, para mim, um político de muito futuro no Brasil. Ainda vai ser novamente o parlamentar mais bem votado do Brasil. Mas ele tem um papel importante para o PL, para o grupo dele, para desenvolver dentro do Congresso. Acho difícil o Nicolas abrir mão disso, porque ele Mas até para Minas Gerais, na minha opinião, a gente precisa dele lá. A gente precisa dele lá. Acho pouco provável que o Nicolas tome essa decisão, porque custaria muito caro para o PL e para o que ele representa ele sair desse momento. Mas é um homem muito inteligente. Assim, eu sou muito bem impressionado com a capacidade do Nicolas. Discordamos em alguns pontos, mas são pontos laterais quando a gente pensa no todo. Senador Cleitinho,
é uma figura que construiu a trajetória política dele nessa política de combate, né? A política da crítica, que é muito importante, mas que não se parece com a gestão pública. Então... Que só criticar não resolve, né? É porque você tem que tomar decisões e são decisões difíceis também. Não há dinheiro para fazer tudo. É botar dedo na ferida. Tudo, como é que você vai fazer para escolher o que você vai executar? E aí eu não estou dizendo que o senador Cleitinho não tenha condição de fazer isso, não. Eu não sei se ele está pronto ainda. Mas se resolver que vai, é um bom nome, é um nome competitivo. Então eu acho que hoje... Você fala, Matheus, mas qual de vocês três está mais pronto? Eu acho que nós somos pessoas diferentes. Acho que o Nicolas tem uma construção de presença de parlamento muito mais forte que a minha. Olha que eu me considerava um parlamentar firme, mas ele tem presença maior do que a minha. O senador Cleitinho é um fenômeno de comunicação, não tiro isso dele de jeito nenhum. E eu tenho a experiência de gestão e a confiança do governador desse trabalho já realizado. A gente tem que tentar confluir para um nome só, porque o único erro que a centro-direita pode cometer em Minas Gerais é lançar duas candidaturas, porque... não existe chance de ter segundo turno em Minas Gerais se a centro-direita estiver unificada. Se ela estiver dividida, terá segundo turno. E aí, segundo turno, eu não sei o que acontece. Aí já não dá para saber. Aí quem foi, quem vai, não sei o que vai estar acontecendo no cenário federal. A gente mistura a nossa eleição aqui com a eleição nacional. Então eu tenho um pouco de medo. Nós todos acompanhamos o que foi o segundo turno em Minas Gerais na última eleição. Se tivesse tido o segundo turno para governador, talvez a gente pudesse ter tido algum susto aqui, né? Então, acho que eu vou trabalhar até o final para a gente estar unido, porque eu acho que nós defendemos coisas parecidas, apesar de sermos pessoas muito diferentes. Legal. Matheus, mas uma coisa eu te falo, viu? O meu grãozinho de areia de voto ali, já estava definido... Lá na frente agora não tem. Eu também faço votos. Irmão, já está profetizado ali. Boa. Irmão, é o seguinte, eu realmente não tenho palavras para te agradecer, porque eu sei que seu tempo realmente é... Mas foi bom, adorei a conversa. Também adoramos. A gente provocou algumas pessoas. O nosso podcast, ele é construído por pessoas que vêm também muito do mundo do franchise. Você não só participa, mas como um dos pais do ACT, que é o Acordo de Cooperação Técnica do Estado, e algumas marcas mandaram algumas coisas para você. O Mr. Black Café te mandou um presente, que é uma... Ixi, eu não sei se eu tenho segurança suficiente para carregar qualquer produto que leve o nome... Meu Deus do céu, tem um café aqui dentro. Tem. Do jeito que anda café atualmente... Isso vale ouros. Não. Se tivesse um ovinho aí também... E os nossos patrocinadores, que é importante falar isso, tanto o Seu Cliente Oculto como a Sultz, que é uma grande empresa do Triângulo, Seu Cliente Oculto é de Belo Horizonte e a Foco Marketing é de Montes Claros. São empresas que contratam mineiros, focam na sua mineiridade. E a gente também fez o seguinte, irmão. Outra marca também que mandou... mineira, pro liderando o mercado. Bolaria. La Bolaria. Gente, eu tô muito chique, hein? Tá. Eu famoso choveu na minha Já tem mais de 50 franquias no Brasil. Olha de Minas para o mundo. Bolo de pamonha, gente. Morram de inveja. Bolo de pamonha. A Fast Tennis. A Fast Tennis, eu acho que até o fundador dela teve Encontrei contigo. com ele hoje. Nós viemos juntos de São Paulo hoje de manhã. O Lucas. Isso. Ele teve com o Zema lá no nosso encontro do governo. E como ele disse para o Zema, aqui é um presente para você também, pediu para te entregar. Está uma entregue. academia de tênis do Brasil para ser de BH, mineira. Vai ser a maior do mundo. Para ser a maior do mundo. Ele falou para mim, até 2028. Eu vou ser a maior do mundo até 2028. E orgulhosamente mineira, como ele diz sempre. Irmão, a gente resolveu, a gente sabendo, e o TH nos ajudou bastante, né, TH? Para saber as suas preferências de leitura, porque a gente sabe que você gosta de ler. TH, eu não fui em nenhum do autor que você mandou, velho, tá? Mas é que esse título me chamou a atenção, assim, ó. Como as democracias morrem. Ele pergunta as coisas pra gente, mas não faz nada do que... Não li e está na minha lista, porque o Levitsky, ele tem trazido essa problematização de como é que é possível você deteriorar o sistema até o ponto dele não sobreviver mais, e nós temos que tentar salvar os modelos democráticos. Ele explica exatamente isso, o problema da democracia, mas quais são os caminhos, ou seja da narrativa, do controle de mídia. Me poupou correr atrás do livro. Tá aqui, ó, já te economizou. Pra você, eu escrevi com muito carinho para você. Olha, isso aí é o Levitsky mesmo. É eles mesmos. Mas alguns Mais alguns presentes. Que é isso,
gente. Realmente, aqui o Chico Rei. mineiro também. Do estúdio aqui. Gostei. Chico Rei de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Correia de Juiz de Fora. empresa de Minas toda. Sabe Minas quantas camisetas eles vendem por mês? Mais de 15 mil. Chico Rei, eu sei qual é. É. O governador compra as camisetas e porque ele tem camisetas. Ele tem camisetas com frase, com Aqueles que ele coloca no computador e posta, Isso. Legal. Essa Chico é Rei é uma ótimo. caneca do estúdio aqui, né? Muito obrigado, Gosta de um muito café? obrigado. Tem mais outros 2 livros aqui que a gente escolheu para você. A dedo. Porque as nações fracassam, eu não li, hein? Esse é um best-seller também, que bem relacionado com o tema em questão. E esse aqui foi minha escolha pessoal. Que ele já leu. Não li. A biografia mais comentada do momento. Meu irmão está com ela lá em cima da cabeceira dele e falou: Matheus, eu por enquanto tô achando que ele é genial, mas eu tô achando que eu vou ficar com raiva dele em algum momento mais pra frente. Ele vai estragar tudo. E o Elon Musk, ele dá nome a esse estúdio aqui, né? Que é um grande ídolo meu, o Musk. Ele, inclusive, ele retuitou um comentário seu. Eu brinquei. É mesmo? Eu não Eu sabia brinquei, disso, não. ele me respondeu, eu falei assim, eu só lembrava daquela piada horrível, né, de quando eu era criança, que o leão fugiu da jaula, e aí o jeito lá de cima começou a gritar, falou: olha o idoso lá embaixo, o velhinho olha pra trás e fala: pelo amor de Deus, deixa o leão escolher sozinho, não fica me apontando não. Quando o Alexandre de Moraes bloqueou o Twitter no Brasil, eu entrei ativei obviamente o meu VPN e disse que eu estava praticando pela primeira vez na minha vida um ato de desobediência civil, porque eu me recusava a cumprir uma ordem emanada de um tribunal que pretende limitar direito de expressão das pessoas, e que eu não me submeteria a isso. Aí o Elon Musk pegou, retuitou e respondeu o meu tweet. Aí eu lembrei só do velhinho e falei: pelo amor de Deus, não precisava ficar me apontar, não, porque agora o Alexandre me viu. Ele nem sabia que eu tava. Nem lembrar de chegar. Falei: cara, tô esperando. Agora eu tô na Tô em lista. 50 mil boleto de agora. 50 mil lá. Falei: vai chegar meu boletim de 50 mil aí. Ainda não chegou, não, mas tô. Vai chegar, né? Fica E, assim, tranquilo a aí. biografia do Elon Musk, que eu já li boa parte dela. Você tem que ver a verdade por trás da pessoa. Que a gente, igual você tá aqui, né? A gente. Um gênio, né, gente? Basta ver, falou: o jeito deu ré no foguete. Né? Então, assim, Cara, se você quiser mudou a discutir alguma história coisa, eu do falo o foguete. seguinte: você lembra que a gente falava que foguete não dava ré? Pois é, agora dá. Ele deu ré eu vi e uma foi salvar os astronautas da NASA, né? Só adendo, filho, tu viu uma entrevista dele no início do governo do Trump. Ele falou assim: eu vou acabar com as moedas de 1 centavo nos Estados Unidos. Aí os jornalistas falaram assim: mas qual que é a lógica? Eu falei: não, porque é mais caro fazer, você sabia? Não, é claro que é mais caro fazer a moeda. Muito mais caro. E só serve pra quê? Pro povo jogar dentro de laguinho, porque nada custa 1 centavo. Nada custa 1 centavo, gente. Turma, é isso. Obrigado, Matheus, viu, obrigado, irmão. Matheus, obrigado Abraço. demais, cara. Grande alegria. prazer, foi muito legal. Mais uma vez aqui no estúdio, né? Voltou mais uma vez. Retorno no estúdio. Retorno. Sempre será Que- bem-vindo aqui. Que Obrigado. volte sempre. Pena Isso que aí. passa rápido. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Foi uma irmão. aula. Obrigado, valeu, gente. Obrigado. Um abraço, curta, compartilhe. É, bonito. Muito bem.